Oi, gente! Vindo aqui novamente no nosso encontro de domingo, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia e do que me ajuda a compor um pouco da visão e da forma que eu vou compreendendo essa relação entre o que a gente faz e o que a gente é, o que a gente vive e o que a gente coloca a serviço, né? Eu sempre falo aqui para vocês que ser profissional da área do desenvolvimento humano implica em viver desenvolvimento humano e ao mesmo tempo saber separar a nossa identidade da nossa função. Então vão haver lugares da nossa vida que essas duas coisas vão se encontrar e é importante também que haja lugares em que elas se separam. E na minha vida, a história é um lugar muito importante de encontro com aquilo que eu faço. Eu compartilhei com vocês no vídeo de domingo passado a história da Edith Piaf. Eu compartilho com vocês sempre que a arte é um lugar de autorregulação para mim, é um lugar de cuidado, é um lugar de transformação. Faz parte da minha vida desde que eu nasci. Eu nasci com uma música composta para mim de um pai que é músico, que é um grande artista para mim. Isso faz parte da minha vida e hoje essa qualidade, essa característica está a serviço da minha arte, do meu trabalho, como eu uso a arte dentro do meu trabalho e como eu acredito que nós, como profissionais dessa área, podemos fazer o nosso trabalho com muita maestria a ponto dele se tornar artístico. Então, esse é um lugar em que um aspecto da minha vida pessoal, dos meus gostos, da minha vivência, da minha biografia, encontra lugar, se encontra com a minha função de trabalhar com outras pessoas, de tocar outras pessoas, de tocar a vida de outras pessoas e através desse toque, através dessa função, isso contribuir para o crescimento, desenvolvimento, transformação dessa pessoa. Então, é onde o singular se encontra no conjunto, né? No coletivo. E uma das coisas também que faz parte da minha vida é a literatura, é realmente ler muito como uma fonte de não só conhecimento e aprendizado, mas inspiração. Para mim é importante não ler só sobre tecnicamente, mas ler também histórias, realmente literatura. E uma das fontes de histórias que eu procuro me inspirar além da vida de grandes personagens, como eu falei, né, da Edith Piaf, já falei do Andrea Bocelli. Um dia eu vou gravar um vídeo só sobre o Elvis Presley, bastante interessante. Já falei do Michael Jackson, já falei da nossa história, né? Por exemplo, eu estava aqui revendo a biografia a biografia do Dom Pedro II, enfim, a história do nosso país e tudo mais. Diversas histórias que nos circundam, que nos compõem, que nos atravessam. As histórias míticas, os mitos são uma grande fonte de inspiração, aprendizado e orientação. É muito interessante quando a gente conhece mitos, lê sobre mitos, o quanto eles falam a respeito da nossa história, da história que estamos vivendo, da história do cliente que estamos atendendo. Quando a gente começa a vislumbrar os mitos, a gente começa a identificar na nossa própria jornada, né? Então, muitas vezes, eu já compartilhei aqui com vocês que o mito de Quiron inspira a minha vida. Qual é o mito de Quiron? O curador ferido, o mito do centauro, que tinha uma ferida mortal e através da ferida mortal ele vai desenvolvendo uma grande capacidade terapêutica e vai ao longo da vida aprendendo a cuidar dessa ferida que ele carregava. Então, nós, profissionais da área, muitas vezes acabamos nos tornando profissionais da área, psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, professores, através do caminho de encontrar a cura da própria ferida, assim como o mito de Quiron. Então, assim, o mito se encontra com a nossa história. O mito de Medusa, né, encontrar o trauma de maneira direta, tentar enfrentar os nossos traumas de maneira direta, sem recursos, sem caminhos, faz a gente petrificar, que é o que a Medusa faz quando a gente olha diretamente para ela. Então, o mito de Medusa nos ensina sobre o trabalho com trauma, por exemplo. O monomito, né, identificado aí pelo Campbell, que é a jornada do herói. Já falei várias vezes aqui com vocês, já gravei live, já trouxe até alguns heróis aí dos filmes, das histórias, do Daniel San, do Mestre Miyagi.
falando desse mito da jornada do herói, né? O monomito. Por que o monomito? Porque é um mito que aparece em todas as culturas. Todas as culturas trazem a jornada do herói. E a jornada do herói fala desse mito pessoal de todos nós. A gente vive uma jornada pessoal em relação aos nossos desafios internos, daquilo que a gente precisa enfrentar para encontrar o nosso grande elixir e voltar para o nosso bando, para nossa comunidade e compartilhar esse dom, né? Então, a jornada do herói. E aí eu tô vindo aqui hoje compartilhar um pouco da minha coleçãozinha, mini coleçãozinha. Então, eu tenho esse aqui, volume 1 e volume 2, que é do Robert Graves. Eu vou até pegar o coisa inteirinho pra vocês verem, olha aqui, ó. É um combozinho, tá vendo? Dos mitos gregos, né? E nessa obra, o Robert Graves, ele narra as principais aventuras dos deuses e heróis da mitologia grega. Então, nesse combo tem o mito de Afrodite, Apolo, Ares, Artemis, Deméter, Dioniso, Hades, Hefesto, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon e Zeus. É muito interessante, bastante interessante esse aqui, que trazem os mitos gregos. Mas é legal que a gente não fique só nos gregos. Mitos não são só os gregos. E aí eu tenho esse aqui, que é o livro ilustrado dos mitos, que tem contos e lendas do mundo todo. E o que é muito legal desse livro é que ele separa por temática. Então, por exemplo, você vai encontrar nesse livro, deixa eu até que abrir o prefácio, mitos da criação. Aí você vai ver mitos nórdicos, chineses, japoneses, iranianos, siberianos, sumérios, mitos africanos, mitos sobre o começo. Aí, mesma coisa, gregos, nórdicos, australianos, África Ocidental, indonésios, sumérios, sérvios, mitos da fertilidade e cultivo, mitos de deuses e imortais, deuses e animais, visões do fim, deuses e panteões, morte. Ou seja, esse livro ele traz por tema e como os mitos aparecem nas diversas culturas do mundo. Então, super interessante esse aqui. E, obviamente, né, o grande mitólogo aí, O Poder do Mito, vale a pena ler, que aí também conta essa trajetória do Campbell. E lembrando, né, que o Campbell, ele é o... Ai, gente, eu esqueci o nome dele, que escreveu Jornada nas Estrelas. Deu um branco agora, George Lucas. Me perdoe a parte hollywoodiana da história, mas ele teve esse encontro com o Campbell e ele traz o arquétipo da jornada do herói para contar essa história, essa saga, né? A saga do Luke Skywalker dentro de toda a história de Jornada nas Estrelas tem a ver com isso aqui. E tem vídeos bem interessantes no YouTube, tem a entrevista dele pelo Bill Moyer no YouTube, Bill Moyers no YouTube, com o Campbell. E o Campbell é incrível. E aí, O Herói de Mil Faces também é bem legal de ler, que tem a ver com esse mito do herói. E aí essa pesquisa dele, essa descoberta, né, digamos assim, sobre o monomito bem interessante. Ou seja, conhecer mitos, conhecer a história da humanidade, como isso se conecta com os arquétipos, isso se conecta com o inconsciente, isso faz a gente entender a trajetória que muitas vezes a gente está atravessando e aí encontrar os recursos. Então, por exemplo, quando eu entendo no mito de Quiron como eu posso estar com a minha ferida, inspirada pelo mito, eu encontro recursos para lidar com o meu desafio. Quando eu entendo, por exemplo, quando eu vejo um casamento passando por desafio, o mito de Deméter, né, aquela que entristecia com a partida da sua filha, que é Perséfone, que fica 6 meses com ela, 6 meses com Hades, e aí entende que há esses 6 meses de florescer, que é quando Perséfone está com Deméter, que é a deusa da terra e da fertilidade, que se refere à primavera e ao verão, ao florescer da terra, e quando ela está com seu companheiro,
e ela deixa a Deméter, aí a Deméter se entristece, vem o inverno e a primavera, e a gente pode entender que às vezes um relacionamento tá passando por esse período. O mito de Homero, de Ulisses, né? A Odisseia de Ulisses. Nossa, eu não tô com esse aqui, ele tá lá, ele não tá aqui. Mas eu tenho ele também, que é a Odisseia de Ulisses, que conta, né, a trajetória de Ulisses, toda a sua odisseia, desde a Batalha de Troia e os 10 anos que ele atravessa para retornar para casa e reencontrar sua amada Penélope e o seu filho Telêmano, e aí os diversos desafios que ele enfrenta, o que ele faz para atravessar, quais os recursos que ele utiliza. Nossa, os mitos têm tanto para nos ensinar. Às vezes a pessoa está passando um desafio que ela está vivendo o que Ulisses viveu. Às vezes ela está enfrentando um desafio que ela está vivendo o que Deméter viveu ao se separar da sua filha. O mito o mito de Deméter fala também, né, do desafio do ninho vazio. Nós, profissionais da área, às vezes estamos atravessando o mito de Quiron. Enfim, são tantos os mitos que a gente pode ir trabalhando essa conversa com o simbólico, né, com o onírico em nós, com esses movimentos internos. Então, realmente, ler mitos nos ajuda a compreender a nós mesmos, nos ajuda a criar essa ponte entre consciente e inconsciente, objetivo e subjetivo, reconhecer essas aventuras da nossa alma ao longo da vida, e ajuda também a gente a entender nossos clientes, né? Ouvir a história do cliente de maneira mítica, ouvir que mito essa pessoa está vivendo, estabelecendo essa conversa com o inconsciente através do simbólico, né? Que os mitos trazem. Quantos símbolos há no mito, gente, tão interessante. Então, enfim, vindo aqui hoje compartilhar um pouquinho da minha mini coleção, devia ter pegado também o livro da... Eu vou pegar ele aqui, pera só um pouquinho. Ah, aqui está. Esse aqui, ó, Odisseia de Homero. Esse aqui é uma tradução direta do grego, né? Uma adaptação em prosa. Introdução e notas por Jaime Bruna, da Universidade de São Paulo. Esse aqui é a tradução direta. Mas também tem esse aqui da Ruth Rocha, que é ilustrado. Então, é através da escrita dela. A Ruth Rocha, respeitando o espírito da narrativa original, reconta um dos mais emocionantes clássicos da literatura universal. Vale muito a pena, porque essa Odisseia de Homero, que chama Odisseia de Homero porque Homero é que escreveu, né? O personagem é o Ulisses, ou Odisseu. Ulisses, acho que é o nome dele em romano, Odisseu em grego, se eu não estou confundindo a ordem. Mas esse aqui vale bastante a pena ver, porque essa Odisseia, ela tem diversos contos, né? Cada aventura dele, de Ulisses, é um mito em si mesmo, que tem muito a nos ensinar. Então, é bem legal também, esse daqui também faz parte da minha coleção. Então, tá aqui. Aqui está ela, para vocês. Tararã. Só relembrando, os mitos gregos, do Robert Graves. O livro ilustrado dos mitos, contos e lendas. Odisseia, de Homero. Tadã. Odisseia também pela Ruth Rocha. E um do Campbell, O Poder do Mito. Aí, um pouquinho da minha coleção Inspiração. E aí depois eu fico, às vezes, fazendo correlações entre os mitos e a história dessas pessoas que eu leio as biografias, né? Contei da Edith Piaf, como eu falei para vocês. E eu vou fazer aí uma série de outras personalidades e fazendo relação com os mitos para vocês. E aí como a gente supera os desafios, né? Se a gente fala de trauma, a gente fala de superação. Então, os mitos também contam de como esses grandes heróis dos mitos venceram os seus desafios, os seus traumas, e como isso tudo pode nos ensinar. Espero que você tenha gostado e que você leia muito sobre história, muito sobre mito, porque elas têm muito para nos ensinar.